Chamo ao julgamento também para a continuidade, agravo regimental no recurso especial eleitoral número 1.56/2017, procedente de Cocos, Bahia, sob a relatoria do ministro Og Fernandes, em que agravante Marcelo de Souza Emerenciano, agravado Partido Progressista Municipal. Houve pedido de vista do ministro Sérgio Banhos. Consta da papeleta que, após o voto do relator, negando o provimento ao agravo regimental, e o voto do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, dando-lhe provimento para manter o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no sentido da ocorrência de preclusão, pediu vista o ministro Sérgio Banhos, que está com a palavra. Senhora Presidente, o voto não é extenso, mas, de qualquer forma, irei saltar alguns trechos que acho que não vão prejudicar a compreensão. Cuida-se de agravo regimental interposto por Marcelo de Souza Emerenciano contra a decisão por meio da qual o ministro Og Fernando deu provimento ao recurso especial interposto pelo Partido Progressista Municipal, determinando o retorno dos autos à origem para que seja processada e julgada a ação de impugnação de mandato eletivo proposta pelo partido contra o agravante. Na origem, o Partido Progressista ajuizou a AIME em desfavor do ora agravante por suposta prática de expediente fraudulento perpetrado por correligionário que teria determinado o fechamento da sessão eleitoral no dia do pleito, durante o horário do almoço, para a prática de votação em nome de eleitores faltantes sob a justificativa de falha no sistema biométrico. Na decisão agravada, o relator entendeu que os fatos narrados no acórdão podem ser enquadrados juridicamente como suposta fraude na votação, capaz de comprometer a legitimidade do pleito e ensejar o ajuizamento de AIME para apurá-los. Aí eu salto, que aqui são as questões trazidas pelo agravante, e vou para a página 2, ao final. O relator conheceu do agravo regimental, com fundamento no artigo 36, parágrafo 8º do regimento interno desta Corte, e determinou que fossem os autos remetidos à origem a fim de que a AIME tivesse seguimento. Dando prosseguimento ao julgamento, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, relembrando o julgamento do RESP 27989, um caso muito conhecido dessa Corte, Pescaria Brava, divergiu por entender, conforme firmado no acordo do TRE da Bahia, ter havido preclusão, uma vez que, a prevalecer o mencionado precedente, a impugnação ao resultado do pleito, por suposta fraude ocorrida no dia da eleição, deveria ter se dado de forma específica e não em sede de AIME. Assim, deu provimento ao agravo regimental para que fosse mantido o acordo regional no sentido da ocorrência da preclusão nos termos do artigo 121, 149 e 171. Não consta do voto, mas o ministro Tarcísio ficou vencido nesse caso de Pescaria Brava, nessa questão da preclusão, mas aí eu abordo mais à frente essa questão. Após o voto divergente, pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria. Já saltando para a página 4, prossigo. Naquela ocasião, discutiu-se... na verdade, eu já pulo para a página 10, porque aqui eu faço uma retrospectiva do caso de Pescaria Brava. Tudo para chegar à conclusão de que, naquele caso, não obstante tenha havido um debate sobre a questão da preclusão, o fundamento, depois do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, acabou sendo em outro sentido. Então, não haveria, naquele julgado que eu trago aqui, uma análise aprofundada, realmente a questão da preclusão não foi a temática que acabou por definir os desígnios do acórdão. Continuo. Após o referido voto visto, o ministro Admar Gonzaga retificou o seu voto e passou a acompanhar em toto as razões do voto do ministro Gilmar Mendes, o qual, repise-se, negava provimento ao apelo, mas o fazia por outros motivos que não a preclusão. Registro que fiz essa longa digressão apenas para demonstrar com a devida vênia da divergência que a tese alusiva à preclusão não foi determinante para a formação da maioria naquele referido julgado, cuja conclusão, eu relembro, teve lastro, entre outros fundamentos, no caráter livre
e igual do voto, valores que seriam maculados naquele caso concreto, se provido o apelo para a realização de eleição suplementar em apenas uma sessão eleitoral. Na espécie, porém, no caso agora, o TRE manteve sentença pela qual foi extinta a AIME sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que estava preclusa a matéria alegada pelo autor, pois a suposta fraude na votação, ocorrida em sessão eleitoral, deveria ter sido impugnada em momento oportuno, conforme preceitos normativos previstos nos artigos citados, inviabilizando a discussão da matéria no âmbito de AIME. Aí eu reproduzo a ementa do regional e prossigo. Destaco que o enunciado normativo previsto no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal estabelece a AIME como status de norma constitucional de direito fundamental, que tem por finalidade promover a tutela de direitos difusos como a cidadania, a legitimidade, a normalidade das eleições e a igualdade entre candidatos. Aliás, tem essa ação por escopo eliminar, tanto quanto possível, vícios que deformem ou desnaturem o mandato popular. Trago um precedente e prossigo. Este tribunal acrescentou ainda, no precedente citado, que é da lavra do ministro Luiz Fux, que, entre aspas, a ação de impugnação de mandato eletivo transcende a mera tutela de pretensões subjetivas, conectando-se precipuamente com a salvaguarda de interesses transindividuais, por exemplo, a legitimidade, a normalidade das eleições, a rigidez e a boa-fé da competição eleitoral, a revelar, diz Sua Excelência, com extrema nitidez, o caráter híbrido que marca o processo eleitoral. Ademais, à luz de precedentes firmados, trago um precedente do ministro Henrique Neves, 149 do Piauí, de 2015, e abro aspas, o conceito de fraude para fins de cabimento de ação de impugnação de mandato eletivo é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da AIME na espécie acarretaria violação ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição. E aí eu detalho um pouco mais desse precedente, prosseguindo no sentido de que, de modo similar ao referido precedente, entendo que não cabe exigir da parte que apresente todos os contornos da fraude, já na oportunidade que tratam os artigos 121, 149 e 171 do Código Eleitoral, dispositivos que, ao fim, se referem tão somente à impugnação a respeito da nulidade do voto e dos subsequentes recursos dela decorrentes. Com efeito, independentemente de se fundada ou não a ação proposta, questão a ser considerada por ocasião do julgamento do mérito da demanda, respondendo, inclusive, o autor, se temerária ou de manifesta má-fé a sua pretensão, penso que no acordo regional, ao extinguir de modo terminativo a AIME, com fundamento na preclusão da matéria na petição inicial, consistente em fraude perpetrada na sessão de votação da 61ª Zona Eleitoral do município de Cocos, foram violados o direito de ação e a garantia de acesso à justiça previstas no artigo 5º, inciso 35 da Carta da República. Analisando a questão sobre outro enfoque, o artigo 259 do Código Eleitoral dispõe que são preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Assim, se no âmbito do sistema de recursos eleitorais a matéria constitucional pode ser alegada em fase posterior, é forçoso concluir, com mais razão, que o ajuizamento de ação de índole constitucional como a AIME não encontra obstáculo no Instituto da Preclusão, observando-se, por óbvio, o prazo decadencial de 15 dias contados da diplomação para a propositura da pertinente ação, o que não é a hipótese dos autos. Desse modo, no caso, é possível afirmar, no meu entender, que, à luz da Constituição Federal, a ausência da preclusão da matéria alegada na petição inicial da AIME, consistente em fraude à sessão já referida à sessão eleitoral, como decidido pela Corte de Origem, primeiro, porque a própria AIME tem natureza constitucional. Segundo, porque entender de modo contrário resultaria na supressão do direito de ação, de modo a restringir o acesso à justiça, como já, por mim, pelo menos na tentativa, demonstrado. Ante o exposto e feitas essas singelas considerações,
peço respeitosas vênias ao ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, que inaugurou a divergência, para acompanhar o relator, ministro Og, a fim de prover o recurso especial determinando o retorno dos autos à origem para que a AIME seja devidamente processada. Como voto, senhora presidente. Estou acompanhando o ministro Og. Então, o recorrente é o Marcelo. Ao agravo regimental, seria isso. Está certo, desculpa. Obrigada. Não, é só porque aqui também a nossa vila estava com um nome trocado e eu pensei que eventualmente... Mas o voto é esse. O eminente relator nega provimento, Vossa Excelência acompanha quem abriu a divergência dando provimento para, digamos, referendar a decisão da Corte Regional que entendera pela preclusão da matéria foi o ministro Tarcísio. Colho o voto do ministro Luiz Roberto. Presidente. Eu estou aqui acompanhando o voto do ministro relator e também seguido pelo ministro Sérgio Banhos pelo desprovimento do agravo interno para manter a decisão que deu provimento ao recurso especial para que a AIME tivesse seguimento. Acho que esse entendimento é o que melhor prestigia a lisura do processo eleitoral, bem como a normalidade e a legitimidade das eleições, bens jurídicos tutelados pela ação constitucional em questão. Acompanhando o relator. Vossa Excelência acompanha o relator, então. É isso, ministro? Exatamente. Roberto, agradeço. Ministro Fachin. Senhora presidente, também estou acompanhando o ministro Og Fernandes no sentido da negativa do provimento do recurso. Ministro Mussi. Da mesma forma, estou acompanhando o voto do eminente relator, o ministro Og Fernandes, que também foi acompanhado na presidente assentada pelo ministro Sérgio Banhos, o ministro Barroso e o ministro Fachin. Estou acompanhando o ministro Og. Peço vênia ao eminente ministro Tarcísio para acompanhar o relator. Proclamo o resultado. Negado provimento ao agravo regimental, por maioria.